Vamos lá, chegou a hora. Vamos agora à questão número 29. É isso? 29. Assinale a alternativa em que há erro na classificação da voz verbal em destaque. Você sabe que há três vozes verbais, né? Você tem a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Essa voz passiva pode ser analítica, quando você tem ser mais particípio, a caneta foi roubada. Ou voz passiva sintética, quando você emprega o pronome passivador, comprou-se uma nova caneta. A questão é que você encontra a opção em que há erro na voz verbal em destaque. Vejamos. Bom, analisando aí, a resposta é a letra C de casa. Por quê? Desde 10 dias que se entregava a essa árdua tarefa, quando lhe bateram a porta em meio de seu trabalho. Por que na letra C de casa nós temos um erro na classificação da voz verbal? Ele deu a voz aqui como passiva sintética. A voz passiva sintética ela é formada por uma sequência de verbo transitivo direto ou direto indireto mais o C. Agora, o que é certo é que toda voz passiva sintética admite a substituição por uma voz passiva analítica. Por exemplo, comprou-se uma caneta foi comprada. Identificaram-se as razões foram identificadas. Então, nesta construção aí, ó, quando você fala que ele se entregava, a banca muito provavelmente vai dar essa voz como voz reflexiva. Porque se ele se entregava a uma tarefa, ele entregava a si mesmo a uma tarefa. Então aqui, não gosto muito dessa classificação, mas a banca vai dar esse entregava a si mesmo, né, como voz reflexiva. Acho muito mais adequado que se classifique isso como voz ativa com um verbo pronominal. Mas, sinceramente, o que nos basta aí é perceber que a voz não é passiva sintética, não há um sujeito que sofra a ação verbal. Nas demais, a correção. Por quê? Quando eu falo a rua Sampson se move inteira na direção das fábricas, ela move a si mesma na direção das fábricas. A letra B, a pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à rua, quase não era podido sair à rua. É muito estranho, é muito bizarro, mas é admissível, né? A letra D, andava-se em rumo certo, de um pouso para o outro, indiferente à vida e aos perigos, alimentando a si mesmo, mal e ocasionalmente. Devo dizer que eu achei essa questão horrorosa, mal formulada e com alguns equívocos, mas a melhor resposta de fato é a letra C de casa, tá? Vamos lá. Questão 30. Observando a possível mudança de regência verbal, assinale a alternativa em que o significado do verbo lembrar mantém-se como no exemplo abaixo. Félix despediu-se de Menezes e seguiu para Laranjeiras. Ia palpitante e receoso. Pela primeira vez, lembrou a doença da viúva. Lembrar aqui é empregado no sentido de recordar, não é isso? Igual a recordar. Uma coisa que eu sei que você sabe a respeito do verbo lembrar é que se você empregar o verbo lembrar e também o verbo esquecer, tá? Sem pronome, ele vai ser um verbo transitivo direto, ou seja, quem lembra, lembra algo. Agora, quando você emprega o verbo lembrar-se de forma pronominal, ele é indireto. Quem se lembra de algo. João lembrou seus dias felizes. João se lembrou de seus dias felizes. Portanto, analisando aí o enunciado, ele quer que se encontre a opção em que o verbo lembrar foi empregado com o mesmo significado e com a mesma regência aí, tá? A número 30 aí, a resposta é a letra B de bola. Ele até alterou a regência. Ele altera a regência, mas ele mantém o mesmo sentido, ó. Observando a possível mudança de regência. Esse é um detalhe, ou seja, passar de verbo transitivo direto para verbo transitivo indireto, mantendo aí o sentido. Ele propõe a opção em que você mude a regência, ou seja, de direto para indireto ou de indireto para direto, mas mantenha o sentido. Os verbos lembrar e o verbo esquecer são raros casos de verbos cuja regência se altera, mas o sentido não. João lembrou todas as regras. João se lembrou de todas as regras. Trocar a regência não altera o sentido desses dois verbos, tá? É o que acontece aí na letra B. Porque, ó, andando pelas ruas, lembrou-se do presente prometido ao sobrinho. Repara, lembrar e lembrar-se são empregados com o mesmo sentido.
ainda que este seja um verbo transitivo direto e este seja um verbo transitivo indireto. O enunciado pede a opção em que você troque de regência, ou seja, passe de direto para indireto, mas mantenha o mesmo sentido. Note que aqui ele colocou o verbo lembrar sem pronome, consequentemente transitivo direto, e aqui ele colocou lembrou-se com pronome, consequentemente indireto. Ele queria a opção em que você trocaria a regência, mas manteria o sentido. Isso acontece com os verbos lembrar e esquecer muito frequentemente. Vamos à próxima. Assinale a alternativa em que o verbo destacado é um verbo regular. O que se entende por verbo regular? É aquele verbo que não sofre alteração no seu paradigma conjugacional. A resposta é a letra A e eu explico a você por quê. Vamos lá. Na letra A, ele empregou o verbo deleitar, né? Deleitar. Isso que eu destaquei aqui, quando eu ignorei a forma AR, se chama radical, tá? Se você conjugar o verbo deleitar no presente, passado, futuro, indicativo, subjuntivo, esta forma não se altera. Eu me deleito, tu te deleitas, ele se deleita, nós nos deleitamos. Repara que o radical não sofre alteração durante o processo de conjugação. Radicais que não sofrem alteração durante o processo de conjugação vão caracterizar formas regulares, tá legal? O verbo deleitar é um verbo regular. Agora, repare como os demais verbos são irregulares ou verbos que sofrem algum tipo de alteração. Vejamos, ó. O verbo incendiar. Incendiar é um verbo irregular, é um dos verbos do Mário, né? Mediar, ansiar, remediar, intermediar, incendiar e odiar. Repara que o verbo tem como radical, ó, incendiar. Mas você não fala eu incendio, você fala eu incendeio, o que prova que ele sofre uma alteração no radical, tá? O verbo divirto vem do verbo divertir. E quando você conjuga o verbo divertir, você não fala eu me diverto, eu me divirto, então o radical se altera. O verbo colorir não é um mero verbo irregular, não. Ele é aquele verbo que se chama de defectivo, que tem conjugação incompleta. Para que nós possamos conjugar um verbo como regular, o seu radical não pode sofrer alteração durante o processo de conjugação. Isso só acontece aí com o verbo deleitar, cujo radical, deleite, não sofre alteração em nenhuma conjugação, tá? Deleito, deleitas, deleitamos, deleitamo-nos, deleitaria, ou seja, o radical sem alteração caracteriza um verbo regular, tá? Os demais radicais aí todos sofrem alteração e temos até um verbo defectivo, que é o verbo colorir, que não tem conjugação completa. Você não pode falar eu coloro, é um verbo defectivo, tá? Prossigamos. Complete as lacunas considerando a regência nominal e a cela alternativa com a sequência correta. Vamos lá. A número 32 aí, a resposta é a letra C. Por que a resposta é a letra C? Na sequência, ele coloca o adjetivo alheio. E sempre que você está alheio a. Alheio rege a. João age alheio a tudo. Maria parece alheia a discussões. Alheio é um adjetivo de base relativa, cujo complemento começa com a preposição a. Eu estou alheio a divagações. Flávio está alheio a certas imposições. Alheio rege a preposição a, portanto, a regência nominal determina que a preposição a seja empregada, tá? Na sequência aí, ele bota aí a preposição com, né? O estudante permaneceu atencioso com os seus estudos. Quando você é atencioso, vai ter atencioso com. Atencioso admite com e admite a também. Grande parte dos nomes da língua portuguesa admitem que você empregue mais de uma preposição, tá? Você pode ser atencioso com seus pais ou atencioso a seus pais também. Na sequência, coerente com seus valores. Quando você é coerente com algo, certo? Então aí, ó, 32, letra C, atencioso com seus estudos e coerente com seus valores. A regência nominal, infelizmente, é uma matéria que exige muito mais memorização do que compreensão. Vale a pena pegar uma relação dos principais casos de regência nominal que já caíram na prova e memorizá-los, tá? Na maioria dos casos, a regência nominal é bastante facultativa. Por exemplo, prestes, quem está prestes a ou prestes para alguma coisa. São muitos os casos de regência facultativa quando é nominal. A verbal é mais determinista, tá? 32 aí, letra C, quem é alheio a,
quem é atencioso com, quem é coerente com também. Vamos à próxima. Relacione as colunas quanto à conjugação do verbo ir no indicativo. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Depois do jogo, há uma boate magnífica. Pretérito perfeito? Pretérito perfeito aconteceu ontem. Ontem e aconteceu uma vez só. Estratégia, macete. Coloca o ontem que os verbos se conduzem naturalmente ao pretérito perfeito, tá? Como é que você coloca o verbo ir em referência a uma ação que aconteceu ontem, tá? Ontem ele foi. Ontem ele foi, ontem ele disse, ontem ele comeu, ontem ele encontrou, ontem ele morreu, ontem ele correu. Ontem é um advérbio perfeito para que você indique ações passadas e conclusas. Pretérito perfeito. Remete a ações passadas, conclusas, que aconteceram uma vez. Sabe quando foi? Ontem. É o nosso macete. Ontem ele disse, ontem ele morreu, ontem ele pulou, ontem ele foi. Tá? Depois ele pede o pretérito imperfeito, que é o macete. Coloca antigamente. Antigamente ele sorria, antigamente ele cantava, antigamente ele pulava. E o verbo ir? Antigamente ele ia. O antigamente é um ótimo advérbio para que você indique o pretérito imperfeito. Comparemos, por favor, aqui o nosso macete. Comparemos o ontem com o antigamente. Você vai usar essa estratégia para colocar os verbos no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito, tá? Pega o verbo cantar. Ontem ele cantou. Antigamente ele cantava. Repara que é uma estratégia que funciona perfeitamente, tá? Ontem ele cantou, antigamente ele cantava. 33, por eliminação, já cheguei à letra B de bola. O mesmo rio despoluído 3 anos atrás. Pretérito mais que perfeito é aquele bonitão que termina com ra. Amara, cantara, dissera, pulara, propusera. Nas formas simples, os pretéritos mais que perfeitos sempre terminam com ra. Escrevera, propusera, dissera. O verbo ir, fora. Ótimo. O verbo ir, fora. E aí, número 4, pelo caminho mais difícil, pretérito, o futuro do pretérito, na sua forma simples, é aquele que tem iria, cantaria, proporia, diria, pressuporia, rasgaria e sorriria. Sendo assim, vamos lá, iria pelo caminho mais difícil. Então, ó, número 33 aí, letra B de bola, tá? Vamos à próxima. Considerando as orações subordinadas adjetivas em destaque, coloque E para explicativa e R para restritiva. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Sempre que você vir um pronome relativo, aqui eu tenho pronome relativo, ó, sempre que você vir um pronome relativo, aqui eu tenho pronome relativo, eu tenho pronome relativo aqui e pronome relativo, eu já vou saber que os relativos introduzem orações adjetivas, tá? Isso sempre vai acontecer, sempre vai acontecer. E aí, funciona assim, ó. Se houver pronome relativo, sempre que há pronome relativo, não há exceção, nem concessão, nem ressalva, tá? Pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Se a minha intenção é restringir, eu faço isso sem vírgula. Se a minha intenção é explicar, eu faço isso com vírgula. Professor, não pode ser tão simples assim. Eu também acho que não deveria, mas é. Número 34 aí, a resposta é a letra A. Por quê? Aqui eu tenho vírgula explicativa. Aqui eu tenho vírgula explicativa. Aqui eu não tenho vírgula e aqui eu não tenho vírgula restritiva. Explicativa, explicativa, restritiva e restritiva, tá? As bancas são pragmáticas quanto a isso. Se a oração começa com pronome relativo, ela sempre é uma oração subordinada adjetiva. Sempre. Se ela está sem vírgula, ela restringe. Se ela está com vírgula, ela explica. Oração que começa com pronome relativo é sempre adjetiva. Sem vírgula, restringe. Com vírgula, explica. Tão fácil quanto parece. Prossigamos. A lição da história é que a humanidade conseguiu interromper as espirais de violência através do perdão. Eu não gosto da predicativa, eu odeio a predicativa.
A predicativa é a mais chata das orações subordinadas substantivas. Portanto, recorramos a uma estratégia para reconhecê-la, tá? Eu odeio a predicativa, mas é certo que, para que eu tenha uma predicativa, eu preciso ter, na oração principal, substantivo mais verbo de ligação. Quando a minha oração principal tem substantivo com verbo de ligação, na sequência eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. Professor, qual é a exceção? Nenhuma. Se a oração principal tem substantivo com verbo de ligação, na sequência temos uma predicativa. Quer conferir? Olha só. Nesta oração principal que está aqui, a lição da história é, eu tenho, olha que bonitinho, um substantivo, que é a lição, mais um verbo de ligação, que é o é. Substantivo mais verbo de ligação, predicativa e ponto final. Professor, não entendi. Não precisa entender. Se a oração principal tiver substantivo com verbo de ligação, você sempre terá uma predicativa. Seu erro foi que nunca falou a verdade. O seu medo é que nada se realize. Substantivo com verbo de ligação, predicativa sempre. Prossigamos. 36. O homem deixou a sala cabisbaixo, envergonhado, exsudado, como se sobre ele houvesse um sol de 40 graus. As consoantes destacadas na palavra acima pertencem a sílabas distintas, pela mesma razão das consoantes destacadas em. Questão 36 aí, letra A é a resposta. Vamos ver aqui. Bom, aqui na 36, as consoantes destacadas são essas aqui, tá? Estudado. E ele pede a você que identifique a opção em que as consoantes destacadas na palavra acima, que é o XS de estudado, né, pertencem a sílabas distintas pela mesma razão das consoantes destacadas em. Aqui na letra A, ele colocou os dois R's, tá vendo? Ó? Os dígrafos RR, SS, XC, SC cedilha, XS, como é o caso aqui, sempre ficam em sílabas distintas. É uma questão clara de separação silábica. Você sempre separa o XS, assim como você sempre separa os dois R's. Aí você tem uma questão de separação silábica simples. Saber quais são os dígrafos consonantais que sempre são separados é o suficiente para que você mate essa questão. RR, SS, XC, SC cedilha, XS são sempre separados em sílabas distintas. E é uma questão de separação silábica, ainda que tenha montado o enunciado, que faz com que ela se pareça muito mais complexa do que de fato é. Tá? Vamos à próxima. Qual alternativa apresenta um substantivo coletivo? Cara, que saudade que eu tenho da época da escola, que caía arquipélago, matilha, alcateia, se bem que essa aí foi bem tranquila, foi bem fácil, nada demais. Ele pede a você que identifique a opção em que há um substantivo coletivo, ou seja, aquele substantivo que mesmo no singular remete à ideia de vários elementos. Multidão, várias pessoas. Biblioteca, vários livros. Arquipélago, várias ilhas. Panapaná, várias borboletas. Falange, vários anjos. Súcia, vários malfeitores. Enfiada, várias mentiras. É um substantivo que mesmo no singular transmite uma ideia de coletividade. Isso vai acontecer aí na letra B, especificamente com uma palavrinha da moda aí, que é a palavra gado. A palavra gado aí é um substantivo coletivo, porque é uma palavrinha que, apesar de no singular, remete à ideia de muitas reses, de muitos bois, não é isso? Então, gado aí é um substantivo coletivo, tá? Aquele substantivo que, apesar de no singular, transmite uma ideia de coletividade. Multidão, amontoado, grupo, biblioteca, panapaná, alcateia, matilha, substantivos que, mesmo no singular, transmitem uma ideia de coletividade. Tá legal? Vamos à próxima. Marque a alternativa em que há conjunção coordenativa adversativa. Você lembra quais são as conjunções coordenativas adversativas? Mais é a mais comum, né? Porém, bem conhecida, contudo, todavia, entretanto, no entanto, e para alguns autores você consegue empregar também o não obstante, tá? Nem todos aceitam isso não, tá? Agora é uma questão que, se você memorizou os conectores adversativos, você mata com facilidade. Mas, porém,
contudo, todavia, entretanto e no entanto. Claro que você, perspicaz, terá o cuidado de observar se elas forem empregadas de fato, intermediando relações contrastivas. Isso acontece aí em que opção? 38, letra D de dado, né? Olha só, onde é que está? Ele não exigira dos filhos a devoção à lavoura, porém, olha o conector adversativo aí bem clássico, ó. Porém, nenhum deixará de seguir a fatalidade pela terra. Porém, é um conector que nunca terá outro valor que não o valor de adversatividade. Dos conectores adversativos, aquele que pode aparecer em uma situação um pouquinho diferente é o mais. Há aquele caso do não só, mas também, em que ele faz parte de uma conjunção correlativa aditiva, mas não sendo assim, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, são sempre conectores adversativos. Uma questão de memorização que você faz com facilidade por tê-las guardado no coração, tá? Vamos lá. Questão 39. Assinale a alternativa em que o contexto determina a necessidade de acentuação gráfica de um dos seus termos. Questão inteligente, cara. A resposta é a letra C. Vamos lá. Por que a resposta é a letra C? Ele quer uma opção em que o contexto vai determinar a necessidade de uma acentuação gráfica. Hoje ele pode descansar 2 dias de medo e aflição que descaradamente lhe invadem a alma. Ó, quando eu falo assim, hoje ele pode descansar 2 dias de medo e aflição que descaradamente lhe invadem a alma. Está estranha essa questão, parece sem resposta, né? 39C, vamos lá. Opção por opção. Não encontrava a forma de dizer a ele que seu coração havia secado, saiu feliz a comprar conjuntos de formas para os muitos bolos que desejava confeccionar. Hoje ele pode descansar 2 dias de medo e aflição que descaradamente lhe invadem a alma. De repente ele para e fica a olhar para tudo e para o nada, meio embevecido. Bom, essa questão 39 aí, a banca deu como letra C a resposta. Hoje ele pode. O contexto determina a necessidade de a situação gráfica de um dos seus termos, bem estranho, porque tudo bem, você pode acentuar o pode, mas em referência a ações do passado. Este hoje aqui está descaracterizando, né? Nada impede que você diga, hoje ele pôde descansar 2 dias de medo e aflição que descaradamente lhe invadem a alma. Bom, este pôde, ele pode receber acento gráfico aqui, desde que eu empregue esse pôde em referência a uma ação que ele já praticou hoje, porém mais cedo. Hoje ele pôde descansar 2 dias de medo e aflição que descaradamente lhe invadem a alma. Bom, ele pôde descansar, aí é uma questão de possibilidade de acentuação gráfica, mas obrigatoriedade, não. 39, letra C, uma questão bem discutível essa aí, tá? Ele pode ser acentuado. O contexto determina a necessidade de acentuação gráfica, não a necessidade de fato aí, né? Hoje ele pôde descansar 2 dias de medo e aflição que descaradamente lhe invadem a alma. Não, na verdade, acho que o pode aí ficaria até mais legal. Só que sim, é possível acentuar o pode para indicar o passado aí, tá? Vamos lá? Questão 40. Curiosa palavra, idoso, o que acumulou idade. Também tem um sentido de quem se apega à idade, ou que a esbanja, como gostoso ou dengoso, se é que não significa alguém que está indo, alguém em processo de ida, em contraste com os que ficam, os ficosos. Luiz Fernando Veríssimo sempre é muito irônico em seus textos, né? O texto acima define o vocábulo idoso com liberdade expressiva do autor. Ao ser reescrito, observando-se as regras de pontuação, algumas opções são possíveis. Assinale a alternativa em que a pontuação não atende às normas gramaticais. Por que a banca deu a letra C como resposta? Identifiquemos o que há de desvio gramatical em termos de pontuação na letra C para que possamos descaracterizá-la como uma opção possível, tá? Vamos lá. Curiosa palavra idoso, o que acumulou idade, também tem um sentido de quem se apega à idade ou que a esbanja, como gostoso ou dengoso, se é que não significa alguém que está indo, alguém em processo de ida, em contraste com os que ficam, os ficosos. Bom, quando ele fala aí, curiosa palavra idoso, o que acumulou idade, o emprego dos parênteses aqui já descaracteriza o texto original que ele empregou lá um período perfeito para isso. O que acumulou idade também tem um sentido de se apega à idade. Repare que esta vírgula aqui, ela separa elementos que não têm que ser separados. Você não pode separar elementos que aparecem numa constituição direta e sem que haja enumerações. E aí, ó,
Também tem o sentido de quem se apega à idade ou que a esbanja, como gostoso ou dengoso. Se é que não significa alguém que está indo. Repara que ele coloca pontos e vírgulas aí com a intenção de separar orações sem que haja necessidade, porque o ponto e vírgula é empregado necessariamente para separar orações assindéticas quando uma delas já recebeu ou as demais receberam vírgulas também. A pontuação está confusa e afeta caracterizadamente, assim, obviamente, a percepção inicial da frase. Por isso que a número 40 aí é a letra C de casa. Assista a esta correção de novo e de novo. É muito importante que você tenha contato com as correções para que você se habitue ao perfil de elaboração de questões da prova. Por isso faremos aqui outras provas anteriores. Muito mais importante do que saber o conteúdo, e você tem que saber o conteúdo, é adequar-se ao perfil de formulação de questões da sua prova. E é isso que eu pretendo fazer com você aqui, para que você chegue à sua prova e tenha um desempenho super favorável com as 40 questões. Aguardo você na próxima prova. Até lá!